Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais uma aula, aula 7, sobre gerenciamento de dados em nuvem e plataformas de como serviço, o PaaS. Vamos falar um pouco sobre isso. Temos aí um breve resumo do meu currículo. Então, pedagogo, pós-graduado em tecnologia da informação, MBA em gestão empresarial, atuando mais de 20 anos aí na área de tecnologia e desenvolvimento. Atualmente como Sales Account Manager de Cibersegurança e Privacidade e secretário-geral do Instituto de Defesa Cibernético, o adcyber.org. Fica aí o convite para vocês, uma vez que vocês são estudantes de tecnologia, são elegíveis para poder fazer parte aí do Instituto, tá? Façam inscrição, não paga nada, e vocês vão ter acesso a um vasto material e o que há de mais atual aí no mercado em cibersegurança, entre outras coisas, tá bom? Temos aí também algumas certificações que eu tirei durante o período. Recentemente eu não atualizei aí, mas tem a certificação da Fortinet da Cisco, que eu acabei de tirar. Então, vou deixar isso aí para o ano que vem, a gente atualiza isso aí. O LinkedIn, tá? O LinkedIn é uma rede social de profissional, né? Então é importante para quem quer fazer network, conhecer um pouco mais, para estar fazendo parte do nosso host de contatos aqui, tá bom? Então, um lembrete aqui, a gente está trazendo aqui a plataforma como serviço, vamos trazer aqui a abordagem macro desse tema, tá? Havendo a necessidade de que vocês tenham um conhecimento um pouco mais abrangente, eu peço vocês que façam pesquisas aí, a internet tem um vasto material falando do tema, tá? É importante que vocês façam essa pesquisa, ela, de certa forma, mais de 2 fontes, tá? Para garantir que a informação está efetivamente correta, tá bom? Então, hashtag fica a dica aí, fica o convite para vocês também, tá bom? Obrigado, vamos lá? A plataforma como serviço PaaS surge como uma das mais inovadoras soluções do cenário tecnológico atual, funcionando como um terreno fértil onde desenvolvedores podem plantar, nutrir suas ideias sem se preocupar com complexidades operacionais tradicionais. Nesse ambiente simplificado e focado em produtividade, o PaaS oferece uma liberdade e a flexibilidade necessárias para que equipes de desenvolvimento possam se concentrar e criar ou melhorar produtos, sem a necessidade de gerenciar a infraestrutura subjacente. Por meio do PaaS, o ciclo de vida de desenvolvimento do software se torna mais dinâmico e ágil, acelerando desde a criação até a entrega de aplicativos. A plataforma de PaaS oferecem recursos que vão desde ferramentas de desenvolvimento integradas até sistemas de gerenciamento de banco de dados e funcionalidades de segurança. Tudo configurado para otimizar o processo deduzir, de reduzir o lançamento no mercado, tá? Então, quanto mais eu tenho a redução de custos, um produto, eu posso ter ele mais competitivo em termos de preço no mercado. Além disso, esses ambientes fornecem um espaço colaborativo onde desenvolvedores, engenheiros de software e designers podem trabalhar em conjunto, facilitando a comunicação e o compartilhamento de informações, o que é essencial para a criação de soluções robustas e bem estruturadas. Nessa aula, exploraremos as características específicas que tornam o PaaS uma escolha estratégica para empresas e equipes que buscam inovação contínua e eficiência operacional. Veremos como as ferramentas e serviços integrados ao PaaS permitem que as equipes foquem no desenvolvimento de software de qualidade sem a sobrecarga de gerenciar hardware, sistemas operacionais e atualizações constantes. Em um mundo cada vez mais competitivo e digital,
Entender o funcionamento e os benefícios do PaaS é fundamental para aqueles que desejam permanecer na vanguarda do desenvolvimento de software e responder rapidamente às demandas do mercado. PaaS, plataforma como serviço. A evolução constante da tecnologia da informação impulsionou a criação de adoção de modelos inovadores de computação em nuvem, dentre os quais se destaca o conceito de plataforma como serviço ou PaaS. Se tratando de uma abordagem que visa oferecer uma infraestrutura completa para o desenvolvimento e implantação de aplicações, proporcionando maior agilidade e eficiência aos desenvolvedores. Uma característica fundamental do PaaS é a provisão de um ambiente de desenvolvimento integrado, composto de ferramentas e serviços que simplificam todo o ciclo de vida de uma aplicação. Ao delegar tarefas como gerenciamento de servidores, banco de dados, escalabilidade para a provedora de serviços em nuvem, as equipes de desenvolvimento podem concentrar seus esforços na criação de soluções inovadoras. Para Sharma 2017, a escalabilidade oferecida pelo PaaS é um diferencial significativo, com a capacidade de dimensionar recursos automaticamente de acordo com a demanda. As aplicações podem lidar com variações de carga de forma eficiente, garantindo desempenho consistente, mesmo diante de picos de utilização. Isso não apenas otimiza os custos, mas também proporciona uma experiência mais estável aos usuários finais. Outro aspecto crucial para o PaaS é a gestão simplificada dos serviços e recursos. A implementação de serviços como banco de dados, servidores web e balanceadores de carga é feita de maneira automatizada, reduzindo a complexidade operacional e permitindo que as equipes foquem na lógica de negócios. Isso resulta em ciclos de desenvolvimento mais curtos e uma entrega mais rápida de novas funcionalidades. Além disso, o PaaS promove a colaboração entre desenvolvedores ao oferecer ambientes compartilhados e ferramentas de integração contínua. A possibilidade de trabalhar de forma colaborativa, mesmo em projetos difíceis, acelera a inovação para a melhora da qualidade do código produzido. Para Chandrasekaran, 2014, ao considerar a adoção do PaaS, é fundamental se atentar aos requisitos específicos do projeto, às políticas de segurança da organização. A gestão adequada de identidades, o controle de acesso e conformidade com normas regulatórias são elementos essenciais para garantir a integridade e a segurança dos dados. Contudo, a plataforma como serviço emerge como uma solução rígida para empresas que buscam otimizar seus processos de desenvolvimento e se manter competitiva em um cenário digital dinâmico. A combinação de agilidade, escalabilidade e colaboração oferecida pelo PaaS abre novas possibilidades para a inovação e impulsiona a transformação digital de diversos setores na indústria. Principais conceitos do PaaS. Os serviços em nuvem oferecem uma variedade de recursos, incluindo computação, desenvolvimento de plataformas e aplicativos, disponibilizando esses recursos como serviços aos usuários finais. De acordo com Chandrasekaran, 2014, os modelos de computação em nuvem permitem aos usuários acesso sob demanda aos recursos como rede, armazenamento, banco de dados e aplicativos, sem a necessidade do pagamento contínuo, a menos que desejem. O Instituto Nacional de Padrões de Tecnologia, o NIST, define plataforma de serviço, PaaS, como um modelo fundamental para o serviço, juntamente com uma infraestrutura como serviço, IaaS, e software como serviço, SaaS. Mahmood, 2013, destaca que o PaaS oferece uma plataforma de desenvolvimento de aplicações sem a necessidade de instalar ferramentas de desenvolvimento ou bibliotecas. Isso permite que os desenvolvedores familiarizem com o ambiente, compreendendo ciclos de desenvolvimento, testes de implementação, até mesmo o uso de plataforma de hospedagem de aplicativos na nuvem. Para Antonopoulos Gilan, 2010, as plataformas em nuvem, como
Google App Engine, Microsoft Azure, eForce, Red Hat OpenShift, Heroku e Engine Earth oferecem modelos de computação, armazenamento e comunicação para aplicativos acessados pelos clientes por meio de um navegador. Quando as características do PaaS, Chandrasekaran destaca algumas que o tornam um único em relação aos métodos tradicionais. O modelo PaaS é um tudo em um. Fornece todas as ferramentas necessárias para o desenvolvimento, teste, implementação, hospedagem e aplicação contínua em um ambiente de desenvolvimento integrado. Qual que é a vantagem de você ter um ambiente integrado nesse sentido, pessoal? Quando pensando no modelo anterior à nuvem, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que ter ambientes apartados. Lógico, com a chegada da máquina virtual, isso facilitou. Um servidor, por exemplo, eu poderia ter um ambiente de, de desenvolvimento, um ambiente de teste e um ambiente de homologação, tá? No mesmo servidor. Isso facilitou bastante. Mas a nuvem vem exatamente com essa característica de possibilitar que você tenha facilmente esse acesso a esses ambientes e esse desenvolvimento de uma forma ágil e sem um custo adicional. O acesso à web facilita o desenvolvimento por meio de um navegador, permitindo que desenvolvedores criem, modifiquem, testem e implementem aplicativos na mesma plataforma. Além disso, a capacidade de acesso offline é suportada por alguns provedores de PaaS, permitindo que desenvolvedores usem SDKs e outras ferramentas para sincronizar seus ambientes locais como serviço PaaS. Para a Sharma 2017, a escalabilidade é uma preocupação importante, e os serviços PaaS fornecem escalabilidade integrada para aplicativos específicos, permitindo lidar eficientemente com cargas variadas. Além disso, o PaaS facilita o desenvolvimento colaborativo, oferecendo suporte à colaboração entre desenvolvedores por meio de ferramentas de comunicação e planejamento de projetos. Diversas ferramentas de clientes, como CLI, WebCLI, WebUI, REST API e IDE, são disponibilizados pelos provedores de PaaS para acelerar o desenvolvimento, sendo a escolha dessas ferramentas de responsabilidade do desenvolvedor. Ao discutir a participação offline na produção de aplicações PaaS, destaca-se que, embora o PaaS permita o controle de versão, essa ferramenta está associada a um tipo de módulo SaaS, como exemplificado pelo sistema Git. A colaboração no desenvolvimento visa controlar o versionamento do código, sendo a ideia do PaaS fornecer uma implementação de software ferramenta como um todo. Funcionamento, abstrações e modos de cobrança. Uma das principais distinções entre o desenvolvimento de aplicação da plataforma como serviço PaaS e o método autônomo tradicional reside no fato de o desenvolvimento ocorre online em um data center, eliminando as necessidades de implantar o desenvolvimento em um arquivo executável, além de um programa sobre licença de uso. Os desenvolvedores podem consumir serviços diretamente pela internet. Importante notar que PaaS pode ser analisada sobre duas perspectivas, como fornecedora e como consumidora. O provedor é encarregado de disponibilizar os recursos, hardware e ferramentas bibliotecas necessários para o desenvolvimento de uma linguagem de programação escolhida. Uma prática comum para compartilhar hardware é o uso de máquinas virtuais, em que o hardware é emulado. Como resultado, clientes podem utilizar esses recursos por meio de interface web, geralmente um navegador. Segundo Chandrasekaran, destaca-se os provedores de PaaS hospedagem tanto o hardware quanto o software em sua própria infraestrutura, eliminando a necessidade de desenvolvedores instalarem hardware e software internos para desenvolver aplicativos e executar aplicativos.
Então, quando você tem a possibilidade de ter uma infraestrutura, e pagar só para aquela infraestrutura, eu não tenho a necessidade efetiva de ter isso dentro de casa e montar esse ambiente, é mais custoso, tá. Então quando eu coloco isso na nuvem, eu consigo, ter essa infraestrutura fora do meu ambiente, inicialmente, no primeiro passo, até mais barato, tá. Tanto, dessa forma, o PaaS possibilita que os desenvolvedores criem e implementem seus aplicativos online. Tanto desenvolvedores quanto consumidores do PaaS têm acesso a linguagens de tempo de execução, estrutura de aplicativos, banco de dados, filas de mensagens, ferramentas de testes e serviços de implementação pela internet. Os serviços fornecidos pelos provedores de PaaS abrangem a colaboração na equipe de desenvolvimento, design e desenvolvimento de aplicativos, teste e implementação de aplicativos, integração de serviço web, segurança de informação e integração de banco de dados. Buia, Vecchiola e Selvi 2013 ressaltam que soluções PaaS são caracterizadas por um alto grau de abstração, ocultando detalhes da infraestrutura de software e hardware do usuário. Para Sharma, 2017, acrescenta que as plataformas PaaS oferecem ambientes contínuos, sempre ativos, resilientes e escaláveis, adaptados à necessidade específica de aplicações e serviços. Os provedores de PaaS abstraem máquinas virtuais, data centers, redes de usuários, permitindo que os desenvolvedores foquem no desenvolvimento de aplicativos sem se preocuparem com infraestrutura. No que diz respeito ao modo de cobrança, os usuários geralmente pagam pelo PaaS conforme a necessidade, podendo alguns provedores estabelecer uma mensalidade fixa pelo acesso à plataforma e suas aplicações. O faturamento da medição do PaaS são baseados no uso do usuário, levando em consideração parâmetros como consumo de CPU, uso de disco por transação e largura da banda de rede. Segundo Raj Raman, 2018, uma métrica comum para medir o preço do PaaS é a largura da banda consumida. Embora o cálculo exato seja desafiador, é uma alternativa. Uma alternativa eficaz de medir a quantidade de dados armazenados e consumidos por usuário é cobrar o serviço de acordo com o que é particularmente útil em ambientes de armazenamento, como serviço. A computação em nuvem tornou-se uma peça fundamental na infraestrutura tecnológica, oferecendo recursos computacionais de forma flexível e escalável. Para compreender o seu pleno funcionamento, é essencial analisar abstrações que ela proporciona diversos modos de cobrança associados a esses serviços. Para Sharma, 2017, o funcionamento dos serviços de computação em nuvem baseia-se na virtualização de recursos, como processamento, armazenamento e rede. Provedores de nuvem disponibilizam esses recursos de forma virtual, permitindo que usuários acessem mediante demanda. A infraestrutura subjacente é gerenciada pelo provedor, liberando aos usuários de preocupações relacionadas à manutenção e atualizações. As abstrações em serviços em nuvem são essenciais para simplificar a interação do usuário com a infraestrutura. Elas incluem camadas de serviço como software como serviço SaaS, plataforma como serviço PaaS e infraestrutura como serviço IaaS. Cada camada fornece um nível diferente de controle e responsabilidade. O SaaS oferece aplicativos prontos para uso. O PaaS disponibiliza a plataforma para o desenvolvimento, enquanto o IaaS fornece recursos de hardware virtualizado. Para Chandrasekaran, 2014, os modos de cobrança em serviço em nuvem são variados e adaptados para atender às diferentes necessidades dos usuários. O modelo de pagamento sob demanda é comum, onde os usuários pagam apenas pelos recursos que consomem, proporcionando flexibilidade e economia. No final das contas, quando você paga só pelo que você utiliza, você está otimizando
o seu custo. Se você tivesse que manter uma infraestrutura dentro de casa, mesmo você usando ela 10%, os outros 90% também entrariam na conta, porque você está utilizando todo o ambiente, licença, serviços e pessoas na operação. Outros modelos incluem pagamento por reserva, oferece descontos para compromissos de longo prazo e o modelo gratuito com limites de uso, permite experimentação sem custos iniciais. O pagamento sob demanda oferece flexibilidade, permitindo que os usuários ajustem seus gastos conforme demanda. Por outro lado, pode resultar em custos variáveis e menos previsíveis. O pagamento por reserva, embora proporcione descontos, exige compromisso de longo prazo, limitando a agilidade do usuário. O modelo gratuito é atrativo para a experimentação, mas pode ter limitações que requerem a transição para planos pagos para suportar necessidades mais robustas. Não adianta eu ir para uma nuvem gratuita, sendo que eu tenho algumas peculiaridades dentro da minha companhia que exija que eu tenha um suporte, uma agilidade no atendimento. Possivelmente, quando você entra é uma boa, mas na sequência eu já tenho que entrar para o modelo pago para suportar essas necessidades mais robustas, tá? Para a Sharma 2017, o funcionamento eficaz do serviço de computação em nuvem é fundamentado em abstrações que simplificam a interação dos modos de cobrança que se adequam a diversos perfis do usuário. Compreender esses elementos é essencial para escolher a melhor abordagem de uso, otimizando custos e aproveitando o máximo de benefícios em computação em nuvem. Concluindo, as opções de cobrança de paz podem variar, sendo determinadas pelo uso de cada usuário e pelos serviços utilizados. Independentemente do escopo de serviço, uma mensalidade fixa geralmente é estabelecida para o acesso a plataformas e suas aplicações. Usabilidade e casos de usos, vantagens, desvantagens e a relação com IaaS. A plataforma de nuvem oferece um modelo integrado de computação, armazenamento e comunicação para os aplicativos que utilizam. Exemplos notáveis de plataforma incluem a App Engine do Google, o Microsoft Azure e a AWS Elastic Beanstalk da Amazon. Para Mahmoud, 2013, uma compreensão mais aprofundada da usabilidade dos casos de uso, abordaremos detalhadamente o App Engine e o sistema Microsoft Azure. O App Engine possibilita aos usuários criar e implantar aplicativos na mesma infraestrutura de aplicativos empresariais do Google. A distribuição de aplicativos em sistemas distribuídos destaca a capacidade da escalabilidade oferecida pelo Google. No caso do sistema Azure, desenvolvido como um PaaS primário, os usuários gerenciam a hospedagem e o escopo de aplicativos web no data center da empresa, incluindo alguns recursos em um módulo IaaS. Similarmente ao Google, o Azure fornece serviços de suporte como escalabilidade, balanceamento de carga, identidade e autenticação, criptografia de mensagens, monitoramento e gerenciamento. Diversos projetos de código aberto estão disponíveis para grandes empresas de tecnologia, permitindo a criação de versões personalizadas de PaaS. Projetos como Keel, baseado em ferramenta Kubernetes, Doku, baseado em Docker, oferecem opções de PaaS auto-hospedado e personalização de implementação de aplicativo. Projeto Convox Hack, por sua vez, é um PaaS de código aberto construído para serviços AWS de Amazon. De acordo com Chandrasekaran, 2014, as vantagens do uso do PaaS incluem a descrição quanto à manutenção e complexidade de infraestrutura, permitindo que desenvolvedores se concentrem nas tarefas de desenvolvimento propostas. O PaaS oferece facilidade de desenvolvimento e implantação, automatizando
processos de testes e implantação. Além disso, os custos são reduzidos, pois não é necessário adquirir ferramentas de desenvolvimento e teste. O desenvolvimento de aplicações não exige uma infraestrutura de uma geração. O suporte ao desenvolvimento é ágil e a colaboração entre desenvolvedores em diferentes locais também são pontos fortes do PaaS. No entanto, existem desvantagens a serem consideradas. O aprovisionamento de fornecedor é uma preocupação, pois a falta de padrões comuns entre provedores PaaS pode dificultar a migração de aplicativos entre eles. A segunda outra questão, já que os dados normalmente são armazenados em servidores terceiros, e a maleabilidade também pode ser limitada, pois alguns provedores de PaaS não oferecem pilhas de ferramentas personalizáveis. Em relação ao modo de cobrança, usuários normalmente pagam pelo PaaS conforme a necessidade, podendo alguns provedores estabelecer uma mensalidade fixa. O faturamento e a medição do PaaS baseiam-se no uso do usuário, considerando parâmetros como CPU, uso de disco, transação e largura da banda de rede. Para Buia e Vecchiola Selvi 2013, a usabilidade é um fator crucial em qualquer sistema ou plataforma, que, quando se trata de infraestrutura como serviço IaaS, a atenção a esse aspecto torna-se ainda mais relevante. A usabilidade em ambientes IaaS refere-se à facilidade com que os usuários podem tirar proveito dos oferecidos pela infraestrutura virtualizada. Para compreender melhor esse conceito, é importante analisar os casos de uso, vantagens e desvantagens, bem como relação intrínseca com a IaaS. Casos de usos em ambientes IaaS são diversificados, abrangendo desde empresas que buscam escalabilidade rápida até desenvolvedores individuais que necessitam de recursos computacionais temporários para projetos específicos. Organizações que podem utilizar IaaS, hospedar aplicativos, armazenar dados em larga escala, implementar ambientes de desenvolvimento e testes, entre outros cenários. Para Mahmoud, 2013, a principal vantagem da usabilidade de ambiente IaaS é a flexibilidade. Os usuários podem provisionar e desativar recursos conforme a demanda, ajustando a capacidade de acordo com a necessidade em tempo real. Além disso, a automação facilita a gestão, permitindo que tarefas rotineiras sejam executadas de forma eficiente. Outras vantagens incluem a redução de custos operacionais, já que os usuários pagam apenas pelos recursos utilizados, e a capacidade de acessar recursos de alta performance sem a necessidade de investimentos em infraestrutura física. Apesar de muitas vantagens, a usabilidade no ambientes IaaS também representa desafios. A curva de aprendizado pode ser íngreme para usuários iniciantes, especial para aqueles que estão familiarizados com conceitos em nuvem e virtualização. Além disso, a dependência da conectividade da internet pode representar um obstáculo em áreas onde a infraestrutura de rede é instável. A segurança também é uma preocupação, uma vez que os dados armazenados em servidores externos requerendo medidas para garantir a proteção da informação. A usabilidade e a IaaS estão intrinsecamente ligadas, pois a eficácia da infraestrutura depende da facilidade com que os usuários podem interagir com ela. Uma interface intuitiva e ferramentas de gerenciamento acessíveis são fundamentais para maximizar o potencial da IaaS. Além disso, a usabilidade contribui para a rápida adoção da tecnologia, impulsionando a aceitação em diversos setores. Dessa forma, a usabilidade desempenha um papel crucial na experiência do usuário em ambiente IaaS, afetando diretamente a eficácia e eficiência no uso dessas soluções. Ao compreender os casos de uso, vantagens e desvantagens em relação intrínseca com a IaaS, as organizações podem otimizar sua abordagem aproveitando ao máximo os benefícios oferecidos pela virtualização de infraestrutura. Quanto mais abrangente é a IaaS, melhora a experiência do usuário. Uma vez melhorando a experiência do usuário, o pessoal passa a ser fã
da utilização do IaaS e as empresas veem valor nisso, principalmente pela redução de custo. Comparando a IaaS e a PaaS, Buia, Vecchiola e Selvi, 2013, destacam que o PaaS integra um modelo IaaS, mas os desenvolvedores, desculpa, os desenvolvedores não precisam se preocupar com componentes de infraestrutura, enquanto a IaaS, os provedores oferecem serviços altamente personalizáveis. Em termos financeiros, a solução IaaS converte em custos de capital em custos operacionais, enquanto soluções de PaaS proporcionam visibilidade dos custos de desenvolvimento, implementação e gerenciamento de aplicações. Plataforma como serviço, PaaS, do inglês Platform as a Service. É um modelo de computação em nuvem que fornece uma plataforma em ambiente de desenvolvimento, teste, implementação de aplicações sem a necessidade de gerenciar a infraestrutura subjacente, como servidores e armazenamento. Esse modelo é essencialmente útil para desenvolvedores, pois permite focar no desenvolvimento de software, acelerando o ciclo de vida do aplicativo. Principais aplicações do PaaS: desenvolvimento e implementação de aplicativos web e móveis. O PaaS fornece as ferramentas e ambientes necessários para desenvolver, testar, implementar rapidamente, com suporte em linguagem de programação, frameworks e banco de dados, facilitando a criação de aplicativos de forma escalável. Automação de processos DevOps. Ferramentas de PaaS costumam incluir CI/CD, Continuous Integration e Continuous Deployment, que facilita a automação de teste, integração contínua e aplicação, reduzindo erros e permitindo a entregas mais frequentes de software. Análise de dados e Machine Learning. Plataformas de PaaS permitem que cientistas de dados e engenheiros de machine learning desenvolvam, treinem e implementem modelos sem configurar infraestruturas complexas, com cluster de processamento ou GPU. Então, essas são as principais aplicações do PaaS, onde o desenvolvimento, automação de processos e análise de dados também é permitida e há um ganho. As empresas têm investido no PaaS exatamente para ter esses ganhos. Normalmente empresas que são especialistas nesses ramos e as que não são querem que o desempenho dessas atividades estejam mais frequentes. Também temos a integração de aplicações empresariais. Então, eu tenho um legado. Eu coloquei a infraestrutura como serviço, mas eu tenho toda uma integração que eu tenho que fazer do meu legado. Então, o que eu tenho on-premise, automaticamente eu vou fazer essa integração. Então, o PaaS pode integrar facilmente diversos serviços e sistemas, o que é ideal para empresas que necessitam de comunicação entre aplicações internas e externas através de APIs e outros serviços de integração. Então, essa integração é fundamental para que a implementação do IaaS tenha sucesso. Tá? O desenvolvimento colaborativo. Com o suporte de equipes e controle, o PaaS é útil para o desenvolvimento colaborativo, permitindo que times trabalhem em conjunto em um ambiente integrado. Então, aqui, quando eu falo de PaaS, eu estou falando do desenvolvimento, implementação, automação de processos, análise de dados, a integração que eu tenho um legado, um passivo que eu tenho que integrar e deixar isso funcionando de uma forma bem transparente, e o desenvolvimento colaborativo, né, com suporte de equipes e controle de versões. O PaaS é útil para o desenvolvimento colaborativo, permitindo que várias equipes trabalhem em um ambiente integrado e seguro. Principais recomendações para o uso do PaaS. Então, aqui a gente vai ter um cenário onde eu tenho essas possibilidades. Escolha de provedores confiáveis. Então, é fundamental escolher um provedor de PaaS confiável, com histórico de segurança e desenvolvimento, como a AWS Elastic, o Google App Engine e o Microsoft Azure, entre outros. Escalabilidade. Avalie a necessidade de escalabilidade de suas aplicações.
Muitas plataformas PaaS oferecem escalabilidade automática, mas é importante entender as opções e custos envolvidos. Por que é importante ver essas opções e custos envolvidos? Porque eu tenho uma escalabilidade e de repente numa ação repentina do meu marketing, eu tenho um acesso muito maior à minha loja online, onde eu tenho lá muita gente acessando uma promoção na Black Friday da vida lá, uma promoção pontual, e não está previsto o custo, o aumento desse custo tão grande, de acordo com o utilizado. Então é importante que você tenha isso, entender as opções de custos envolvidos para esses casos de ações pontuais, quanto vai te custar, esse aumento da escalabilidade, tá? Gerenciamento de custos. O modelo PaaS pode ser mais econômico que a IaaS, mas é necessário monitorar o uso de recursos e dimensionar adequadamente o ambiente para evitar custos desnecessários. Então, mais uma vez, a gente está pontuando o quanto custo é importante você ter isso mapeado, para você efetivamente saber até onde você consegue ir, quanto isso vai te custar no caso de uma anomalia ou uma campanha que você faça que tem uma abrangência muito grande ou supere as expectativas da companhia. Segurança e conformidade. Verifique se a plataforma atende às exigências de conformidade e regulamentação do setor em que sua empresa atua. Implemente controles de segurança necessários, como autenticação multifator e criptografia. Hoje é uma demanda muito grande. A maioria dos provedores já oferecem isso, tá? Controle de acesso e autenticação, tá? Mas, de toda forma, é importante que vocês confirmem esses steps, porque, principalmente para empresas, companhias que são regulados por órgãos reguladores como o Bacen, SUSEP, ANS, Anatel, entre outros, tá? Eles exigem que as empresas tenham, recomendam que as empresas que têm operações em nuvem tenham aspectos relacionados à segurança. Esses aspectos eles têm que serem muito bem declarados e publicados, tá? Até porque normalmente empresas que são regulamentadas, elas passam por auditorias e essas auditorias exigem que, no caso que não tenham efetivamente um controle estabelecido, mas tem um plano para que isso esteja em conformidade, tá? Então, o pessoal de controles internos, que normalmente está ligado ao compliance, faz esse controle e faz esses testes aí. Personalização e flexibilidade. A paz pode ter certas limitações de personalização e controle. Avalie as opções oferecidas pelo provedor são suficientes para as necessidades específicas de sua aplicação. Então, é importante aqui, dando sequência, as principais recomendações do uso, é importante também que você faça essa avaliação da flexibilidade e personalização nesse sentido. Então, é importante que vocês tenham todo esse olhar para também esses aspectos, uma vez que para ser elegível é importante que ela siga, que permita que as regras estabelecidas pelos órgãos reguladores sejam aplicados, tá? Pode ser que tenha alguma restrição, automaticamente ela está fora aí do seu radar. Exemplos de plataformas PaaS populares. Heroku, popular para aplicações web, é conhecida pela simplicidade de uso e escalabilidade. Google App Engine oferece suporte de várias linguagens, ferramentas e machine learning. Microsoft Azure App Service, bem integrado com o ecossistema Microsoft, ideal para aplicações empresariais. AWS Elastic Beanstalk proporciona grande visibilidade e integrar como infraestrutura da AWS. O PaaS é uma ferramenta excelente, é uma excelente escolha para empresas
de desenvolvedores que precisam de rapidez e eficiência no desenvolvimento, entregas de aplicativos. Então, quando a gente fala que afirma aqui que o PaaS é uma excelente escolha, é porque ele permite que você faça tenha essa flexibilidade, onde se eu colocar aí a plataforma como serviço, eu tenho a possibilidade de poder escalar, eu tenho a possibilidade de converter esse ambiente que eu testei, que está ok, já está num nível bom, eu consigo replicar isso para um ambiente que seja um pouco mais importante, um ambiente de homologação ou propriamente dito de produção, tá? Então, quando os desenvolvedores utilizam essa ferramenta, isso facilita, principalmente no modelo ágil que a gente está tão disseminado hoje em dia. Bom, a plataforma como serviço, PaaS, é um modelo de computação em nuvem que oferece, onde provedores oferecem uma plataforma que permite aos usuários desenvolver, executar e gerenciar aplicativos sem a complexidade de construir e manter uma infraestrutura necessária. Isso inclui sistemas operacionais, servidores, armazenamento e redes. O PaaS facilita a criação como serviços prontos para uso, como gerenciamento de banco de dados, segurança, balanceamento de carga, entre outros, o que acelera o ciclo de desenvolvimento e reduz os custos de infraestrutura. Então, temos aí do lado um desenho onde eu tenho algumas aplicações aí do PaaS, tá? Então, eu tenho aí desde a infraestrutura, né? Eu tenho aplicação em desenvolvimento, eu tenho toda a base lá, né? Da infraestrutura, aplicação, desenvolvimento, onde eu tenho todo esse ecossistema acaba se comunicando e facilitando a utilização. Eu tenho cloud, eu tenho ambiente de desenvolvimento, de homologação, de produção, enfim, eu tenho todo esse ecossistema aí tangibilizado. Setores que mais utilizam PaaS, tecnologia da informação TI. Empresas de software de tecnologia usam PaaS para desenvolver, testar e implementar aplicativos rapidamente, como suporte a várias linguagens e programação em ambientes de desenvolvimento. E-commerce. Plataformas de e-commerce beneficiam-se de PaaS para desenvolver e escalar aplicativos integrando facilmente recursos como gerenciamento de inventário, processamento e pagamentos e personalização de UX, ou seja, a experiência do usuário. Então, imagina que eu tenho um e-commerce e tem lá no meu estoque, eu tenho integração, então quando eu tenho 10 peças, eu vendi 5, ele automaticamente vai dar baixa e vai deixar disponível para o próximo que estiver comprando, 5, então eu não vou descasar o que eu tenho lá e efetivamente fica uma coisa bem organizada. Isso o gerenciamento do inventário que estará integrado com o sistema. Finanças e bancos. Instituições financeiras utilizam o PaaS para desenvolver aplicações, transações seguras, integração de dados, análise preditiva, além de soluções de atendimento ao cliente. Saúde. Hospitais, clínicas aproveitam o PaaS para construir soluções de telemedicina, sistemas de gerenciamento de pacientes, aplicativos e análises de dados de saúde. Educação. Instituições educacionais, EdTechs, utilizam PaaS para criar plataformas de aprendizado, ferramentas de colaboração, aplicativos de gamificação e ambientes virtuais. Indústria automotiva. O PaaS é usado para desenvolvimento de sistemas IoT, aplicativos de automação e conectividade para veículos, incluindo software de carros conectados e sistemas de navegação. Cada setor adapta as funcionalidades do PaaS às necessidades, aproveitando a flexibilidade e escalabilidade que essas plataformas oferecem. A plataforma como serviço PaaS configura como um dos pilares importantes na computação em nuvem, permitindo que empresas e desenvolvedores criem testes e implementem aplicativos com rapidez e eficiência. Diferentes modelos dos tradicionais de infraestrutura que é preciso adquirir, configurar, gerenciar redes e armazenamentos, o PaaS oferece todo esse elemento integrado sob demanda, liberando as organizações da necessidade de gerenciar hardware, software, que
sustentam o aplicativo. Isso resulta em uma significativa economia de tempo e custo, além de permitir que a equipe se concentre no desenvolvimento de funcionalidades e inovações. Essa plataforma tem se tornado indispensável para os setores com cada uma de suas necessidades específicas. Na área de tecnologia da informação, o PaaS facilita a criação de ambientes de desenvolvimento de teste, como suporte e várias linguagens de programação, acelerando o ciclo de desenvolvimento e possibilitando a escalabilidade de aplicativos. No e-commerce, PaaS permite desenvolver sistemas robustos de vendas, gestão, inventário e processamento de pagamentos e personalização e experiência usuária. Esses recursos são fundamentais para atender às demandas de um mercado competitivo e constante mudança. O setor financeiro bancário também beneficia amplamente do PaaS, especialmente em termos de segurança e flexibilidade para integrar novos serviços. Bancos e fintechs utilizam a plataforma para construir e expandir rapidamente seus aplicativos e transações seguras. A análises de dados e atendimento ao cliente, que são áreas críticas em um setor onde a agilidade e a segurança são essenciais. No campo da saúde, o PaaS possibilita o desenvolvimento de soluções como sistemas de telemedicina, aplicativos de monitoramento remoto de pacientes e ferramentas avançadas de análise de dados de saúde, permitindo que hospitais e clínicas melhorem a qualidade no atendimento e gestão dos seus pacientes. Na educação, o uso do PaaS cresce com o desenvolvimento de plataformas de aprendizado online e ferramentas de colaboração em ambiente de aprendizado imersivos. Com essas soluções, instituições educacionais conseguem atender a um número crescente de alunos de forma mais interativa e adaptada às suas necessidades atuais. Já a indústria automotiva, as plataformas PaaS são usadas para criar sistemas avançados de IoT e aplicativos de conectividade para veículos, incluindo software de carros conectados e sistemas de navegação. A conclusão, em conclusão, a plataforma como serviço, o PaaS oferece uma solução poderosa e versátil para empresas de diferentes setores, proporcionando agilidade, redução de custo, foco na inovação e realmente agregam valor ao cliente final. Ao simplificar a infraestrutura necessária para o desenvolvimento de aplicativos, o PaaS se consolida como um recurso estratégico indispensável para organizações que desejam manter sua competitividade em um ambiente tecnológico em constante evolução. Dessa forma, sua adoção contribui para impulsionar a transformação digital em escala global, promovendo avanços significativos em setores essenciais. Essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Até mais, pessoal.